Olá, queridos amigos. Paulo partiu em sua jornada para Jerusalém, apesar dos vários avisos sobre os perigos que enfrentaria lá. O capítulo começa com a partida de Paulo e sua equipe de Éfeso, navegando para Cós, Rhodes, Pátara e finalmente chegando a Tiro. Em Tiro, os discípulos, guiados pelo Espírito Santo, advertiram Paulo para que não subisse a Jerusalém. No entanto, Paulo estava determinado a continuar a sua missão. E não é de se admirar que, mais tarde, Paulo escrevesse em Romanos 8,39 que nada poderá nos separar do amor de Deus. Depois de Tiro, Paulo chegou a Cesareia, onde encontrou Filipe, o evangelista, e suas 4 filhas profetisas. Um profeta chamado Ágabo realizou um ato simbólico ao se amarrar com um cinto de Paulo, prevendo que era assim que o dono do cinto seria amarrado em Jerusalém e entregue aos gentios. Apesar dos apelos dos presentes, Paulo estava determinado a enfrentar e o que ele espera, expressando a sua disposição de morrer pelo nome, ou em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando ouvimos essas palavras, continuou Lucas, tanto nós como os daquele lugar rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Paulo, no entanto, não se desviaria do caminho do dever. Seguiria a Cristo, ainda que tivesse que enfrentar a prisão e a morte. Paulo não se esquivou do perigo. Continuou, mesmo com o custo de sua vida, para cumprir a missão de pregar a outros que, como ele, precisavam encontrar um novo caminho, talvez uma nova verdade. Então, Paulo chegou a Jerusalém e foi recebido com alegria pelos irmãos. No dia seguinte, ele se reuniu com Tiago e todos os anciãos e lhes contou sobre as maravilhas que Deus fizera entre os gentios por meio de seu ministério. Os anciãos informaram a Paulo sobre os milhares de judeus crentes que eram zelosos pela lei e que haviam sido incorretamente informados de que Paulo ensinava aos judeus, entre os gentios, a abandonarem a lei de Moisés. Para demonstrar que isso não era verdade e para apaziguar os crentes judeus, Paulo participou de um rito de purificação. Finalmente, Paulo foi preso em Jerusalém. O povo queria matá-lo. Ele foi arrastado pelo templo. Aquele homem que apresentava as boas novas foi tratado de forma desumana, à custa de sua vida. Finalmente, ele foi preso, como Ágabo havia profetizado. Mas o Senhor nunca abandona seus filhos. Porém, havia uma missão especial para Paulo: morrer pela causa de Cristo. Nunca antes o apóstolo havia se aproximado de Jerusalém com o coração tão triste. Sabia que encontraria poucos amigos e muitos inimigos. Estava chegando à cidade que tinha rejeitado e matado o Filho de Deus e sobre a qual pairavam as ameaças da ira divina. Relembrando quão amargos haviam sido seus próprios preconceitos contra os seguidores de Cristo, Paulo sentia mais profunda piedade por seus iludidos compatriotas. Apesar de tudo, porém, sabia que pouco poderia fazer para ajudá-los. O mesmo ódio cego que antes inflamara seu coração ardia agora com grande intensidade no peito de toda uma nação contra ele. Que coisa! No entanto, Paulo estava disposto a avançar, em nome de Deus. E você? O cristianismo é uma grande religião. Segundo o estudo do Instituto O Cristianismo Global, o número de cristãos no mundo quadruplicou no último século. Para se ter uma ideia desse avanço, em 1910 a quantidade de cristãos na África subsaariana representava 10% do total de sua população. Em 2010, este número subiu para 63%. Atualmente, 126 países possuem a maioria cristã, enquanto 71 países têm uma minoria. A Bíblia, o principal livro do cristianismo, há 50 anos ocupa o primeiro lugar no ranking dos livros mais lidos no mundo, com 3,9 bilhões de exemplares vendidos em 3.000 idiomas diferentes. Sabe, toda esta grandeza do cristianismo pode nos fazer esquecer nossas origens. Muitos pés pavimentaram este longo caminho até os nossos dias. Muito sangue foi derramado, muitas pessoas perseguidas, muitas vidas martirizadas. Existe um rastro de sangue na história do cristianismo que aponta para nossa origem. O fundador dessa religião, Jesus Cristo, entregou sua vida em uma cruz para salvar o ser humano. Os seus discípulos que levaram avante sua mensagem, com exceção de João, todos foram mortos. Os pioneiros do cristianismo enfrentaram todo tipo de perseguição e tortura, e com suas vidas pagaram o preço do avanço do Evangelho. Ao se referir a este período, um historiador declarou: o sangue dos mártires era a semente dos cristãos. No capítulo 21 do livro de Atos, encontramos o apóstolo Paulo em uma cena de despedida com os irmãos de uma igreja cristã primitiva. O grupo de amigos insistia para que ele não fosse a Jerusalém, pois corria o risco de ser preso.
Mesmo diante do perigo à sua frente, ouça a declaração corajosa de Paulo no verso 13. Mas ele respondeu: o que estão fazendo ao chorar assim e partir o meu coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Paulo não tinha medo de morrer por Cristo. Sua vida não estava acima de sua missão. Seu senso de sobrevivência não era mais importante que a cruz ensanguentada de Emanuel. E de fato, o sangue de Paulo foi a semente lançada sobre o solo de Roma que se espalhou para o mundo todo. E sabe, quando olho para o passado, vejo o preço que foi pago para que a mensagem cristã chegasse até mim. Diante deste cenário, eu me pergunto: como estou cuidando do legado deixado a mim?